Pode falar o seu nome completo. Tiago dos Santos Casagrande. Tiago, o senhor é parente do Fábio dos Santos da Silva? Não. Está compromissado, então, a falar a verdade, tá? Tudo bem? O senhor é policial militar, né? Sim. Lotado aqui em Criciúma? Criciúma na Rocan. Então, o senhor foi arrolado aqui como testemunha, né? Existe uma denúncia contra o Fábio. E a acusação que tem contra ele é de que no dia 19 de novembro de 2022, vocês teriam abordado o Fábio e teriam encontrado uma certa quantidade de droga com ele e também na residência dele. E também na residência foram encontradas também arma e munição. É sobre esses fatos, então, que o senhor vai ser perguntado, tá bom? Ele está sendo acusado de tráfico e de posse de arma, né? De fogo, de uso permitido. Dada a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Esse fato aconteceu dia 19 de novembro de 2022, foi no bairro Renascer. Começou numa abordagem de um Palio, veículo Fiat Palio, onde se encontrava o denunciado junto com um cidadão conhecido por de nome Reginaldo. O senhor participou dessa ocorrência, dessa abordagem, se recorda? Sim. Tá, o que fez vocês abordarem o veículo? Por que ele foi preso em flagrante? O que o senhor viu? Pode nos relatar, por favor? Sim, então, nós estávamos passando pela Mina 4 ali, né? Fazendo as rondas diárias, quando a gente avistou esse veículo Palio saindo em alta velocidade de dentro da Mina 4, ali da parte daquele onde tem um campo de areia, e o local ali já é bem conhecido das guarnições pela traficância que ocorre ali. E ao avistar o veículo, ali a gente avistou que tinha os dois masculinos dentro do carro. Então, pela velocidade que ele saiu incompatível ali com a via, isso motivou a abordagem, e pelo local que ele saiu. E a gente efetuou a abordagem, eles pararam próximo ali ao centro de zoonoses, e foi feita a revista nos dois. Com o Fábio, a gente já encontrou 2 porções de maconha e uma de cocaína. Com o outro masculino, acho que era Reginaldo o nome dele, né? Não foi encontrado nada. Então foi conversado ali com o Fábio sobre a droga. A gente até no primeiro momento achamos que ele tinha ido só pegar a droga, né? Confirmando a nossa primeira suspeita ali. Mas ele já falou que a droga era dele e que ele estava levando para umas meninas num estabelecimento comercial ali próximo, uma borracharia, acho que ele falou no posto, eu não lembro bem. E então nesse momento a gente já confirmamos ali o tráfico, né, até pelas palavras dele, e perguntamos para ele se ele tinha mais drogas na residência ou onde ele morava e tal. Ele falou que morava com a mãe dele e que não tinha droga, não tinha mais nada na casa dele. Então a gente perguntou se a gente poderia deslocar até lá, e ele disse que poderia, que não tinha nada, que ele morava com a mãe. Aí durante essa abordagem apareceram alguns populares ali e já retornaram para dentro do bairro, provavelmente para passar a informação que ele estava abordado, né? Depois a gente veio ter essas informações. Então a gente deslocou até a residência dele, da mãe dele, né? E lá a mãe dele se encontrava. A gente conversou com ela, era uma senhora, e perguntamos se realmente ele morava ali. Ela falou que sim, que ele morava ali com ele.
com ela, né? Que ele tinha se separado, estava morando ali com ela já fazia um tempo. E ele tinha um quarto lá onde ele ficava. Então a gente pediu autorização para ela também, para a gente estar olhando o quarto. A gente entrou, olhamos somente o quarto, a gente não revistou mais nenhum cômodo da residência. E chegando no quarto, a gente já, de começo que a gente olhou o guarda-roupa, a gente já achou uma arma de fogo e um pouco de droga. Aí a gente já estacionou, a gente solicitou o apoio do K9 e o K9 já veio até a ocorrência e já começou a fazer a filmagem da ocorrência e encontraram mais armas, encontraram munições. Depois de um tempo, a gente lá, o K9 saiu, né? A gente entrou para terminar de fazer a última busca. A gente encontrou mais droga, mais munição. Cada coisa que a gente virava, a gente achava alguma coisa. Então, foi encontrado assim, vários calibres de armas, várias munições de vários calibres, né? A gente encontrou um saco com bastante droga sintética, êxtase. Aí, no final da ocorrência, a gente recebeu via Copom a informação que eles iriam atentar contra a vida dos policiais naquele momento, iriam atirar nas viaturas no intuito de fazer com que os policiais desistissem ali da busca na residência. E posteriormente a gente veio saber também que ele é um dos responsáveis pela venda das armas na Mina 4, por isso a grande quantidade de munições de calibres diferentes e a quantidade e as duas armas que foram encontradas também. Qual foi a reação da mãe dele quando vocês encontraram? Não, a mãe dele foi assim bem receptiva com a guarnição, até inclusive quando a gente achou a primeira arma, eu fui até ele e falei assim: ô Fábio, a gente já achou arma e droga, cara, e a tua mãe tá ali, tá lá chorando, tá triste, porque tu tá sendo preso. Cara, fala onde tem mais coisa pra gente não precisar acionar K9, não precisar fazer toda essa manobra, cara. Vai, me diz onde tá, eu vou lá, pega, a gente sai daqui e vai pra delegacia. E ele não colaborou, ele não tem mais nada, pode olhar. E cada vez que a gente olhava, a gente achava alguma coisa. Ela foi lá falar com ele, para ele falar onde estavam as coisas. Ele não quis falar nem para ela, não respeitou ela e não tem nada. Mas ela foi bem solícita com a guarnição, mostrando onde é que era o quarto dele. E até ficou todo o tempo ali, ela acompanhou a revista no quarto. Uhum. Só para deixar bem claro, então, no primeiro momento ele falou, ele ou o Beijão falou que estava indo entregar droga para umas meninas, é isso? Isso. Ele já falou que a droga era dele, que aquelas 2 porções de maconha e cocaína era dele, e que ele estava indo levar para umas meninas que estavam, eu não lembro se ele falou esperando na borracharia ou esperando num posto. Essa abordagem se deu somente pela forma como eles saíram, excesso de velocidade, ou você já tinha alguma informação a respeito da pessoa? Não, depois, durante a ocorrência, a gente foi recebendo bastante informação referente a ele, né? Quem ele era, a função que ele exerce no mundo do crime, mas o momento da abordagem não, foi mais pelo fato de ele sair com uma velocidade muito alta do bairro, do local onde ele saiu, e como estava só os dois dentro do veículo, né? Então a gente já achou que seria alguém que tivesse ido buscar drogas. E essa droga sintética que você o NDA, estava dentro do saco, de uma caixa, estava como eu falei pro senhor ali, cada coisa que a gente revirava, a gente achava, saía munição dentro de meia, estava tudo escondido. A droga, se eu não me engano, estava dentro de uma bolsa, dentro de uma caixa de sapato. A arma, o K9 encontrou dentro de um sapato também, o revólver. Então, assim, estava tudo escondidinho nas coisas dele, sabe? Cada coisa num canto, assim. Entendi. Tá bom, obrigado. Não tem mais perguntas a fazer. Sem mais perguntas. Dada a palavra à defesa. Boa tarde, policial. Boa tarde. Vocês, quando trabalham
A polícia, vocês podem usar celular pessoal? Celular? Pessoal de vocês. Sim, podemos. Quem quiser utilizar, utiliza, né? Sim. Vocês costumam, assim, fazer filmagem, conta de vocês própria? Da Não, eu não. ocorrência? Não, eu não. Eu não, porque a minha Nossa, guarnição, por ser uma equipe tática, a gente não utiliza o celular em ocorrência, até para não perder o foco da ocorrência, entende? Porque aí tu vai ter que estar utilizando uma das mãos para estar filmando e em vez de estar com a arma em punho, fazendo o serviço correto. certo. Conta ali essa suposta confissão ali do Fábio, né, de que ele estaria levando droga para algumas meninas. Vocês chegaram a gravar, Não, não. chamaram a chamar. A nossa, não, não. Até para deixar bem claro, a nossa câmera estava estragada, tá? Nós estávamos sem câmeras. Aí assim que a gente achou a arma, eu parei e chamei o K9, o K9 acionou a câmera deles e a ocorrência toda se desenvolveu sendo filmada, tá? Inclusive eu postei no BO esse fato. Conhecia anteriormente, já chegou a pedir o Fábio anteriormente, alguma ocorrência, alguma. Não, a minha guarnição não. Na questão da residência ali do Fábio, quando vocês entraram na residência, o Fábio se encontrava fora da residência, fora da viatura, né? Ou dentro da gaiola da viatura? Não, ele estava dentro da viatura. Ele já estava preso pela confissão do tráfico de drogas que efetuou antes, né? Só que a gente deixou ele estava, no caso, dentro da caixa, mas com a porta aberta e sob a supervisão de outro policial. Certo. A respeito ali da autorização da residência, foi filmado, foi documentado, foi chamada alguma testemunha? Eu acredito que a guarnição do K9 tenha filmado depois que eles chegaram, tá? Mas a minha não. Mas eu constei no BO. Ali onde você será a primeira abordagem do Fábio, até na residência, tá quantos quilômetros? Eu acho que ali Centro de zoonoses? Zoonose até a residência do Fábio. São Ah, mais de não dá 1 quilômetro. Se der 1 quilômetro, não dá, eu acredito que não dê. Você falou ali que ele estava numa velocidade acima da média. Ali é uma avenida. Qual é a velocidade média dali? Assim, Então, qual é a velocidade média que ele está? Então, só que o que acontece? Ele saiu do bairro, né? Ele não estava na avenida, né? Ele estava numa via local, e a via local é 40 km por hora, né? Então ele estava bem acima disso. Aí quando ele adentrou na via, ele já deu de cara com a gente, entendeu? Por isso que ele já conseguiu parar assim por isso que ele já conseguiu parar assim na frente. Ele saiu em alta velocidade, já deu de cara com nós, a gente já deu sinal para ele parar. Aí ele tanto é que ele não conseguiu parar de imediato, ele foi parar acho que uns 200 metros para frente. Essa informação de que o Copom foi informado ali de que possivelmente poderia ter agressão contra vocês, foi oficializado pelo próprio Copom, pelo próprio Central da Polícia? Pois é, eu estava tentando lembrar, eu não lembro se foi alguém que, tanto é que foi mandado até mais apoio. Eu não lembro se o Copom passou direto no rádio ou se o sargento Ronda chegou no local e já solicitou mais apoio de viaturas. Eu estava tentando lembrar, mas eu não lembro. A residência ali do Fábio. Tá, não. Pode continuar. Eu tenho quase certeza que foi o Copom que passou, mas eu não vou te confirmar, tá? Referente ali à residência ali do Fábio, né? O Fábio estava na parte de cima da residência ou na parte de baixo? Onde foi encontrada essas drogas? Na parte de cima, né? Que são uma residência. Na parte de cima. Inclusive a mãe dele falou para nós que o quarto dele era lá em cima e que quando ele levava alguma namorada, ele utilizava a parte de baixo para ficar numa situação, num local mais particular dele, né? Tá bom, muito obrigado, policial. Sem mais perguntas, excelência. Tem mais alguma coisa, Thiago, que o senhor se recorde que não foi perguntado? Não, eu acredito que seja só isso. Sem mais esclarecimentos, encerrado o depoimento. Obrigado. Muito obrigada. Pode falar o seu nome completo?
João Paulo Piazzoli Borges. João Paulo, o senhor é parente do Fábio dos Santos da Silva? Negativo. O senhor está compromissado, então, a falar a verdade, tá? Sim, senhora. O senhor é policial militar, né? Isso. E trabalha lotado em Criciúma? Isso, lotado em Criciúma. João Paulo, então, existe uma denúncia contra Fábio dos Santos da Silva e o senhor foi enrolado aqui como testemunha. Ok. A acusação é de que no dia 19 de novembro de 2022, o Fábio teria sido abordado, né? Teria sido encontrado uma certa quantidade de droga com ele. Também na residência teria sido encontrado droga e arma e munição. Isso. É sobre esses fatos, então, que o senhor vai ser perguntado, tá? Ele está sendo acusado de tráfico e posse de arma de fogo. Dada a palavra ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse fato, então, se deu no dia 19 de novembro de 2022 e teve como início uma abordagem no Fiat Palio, certo? Onde se encontrava o denunciado Fábio, mais uma outra pessoa, o Reginaldo. O senhor estava presente nesse momento da abordagem? Sim, senhor. Então, o que aconteceu ali naquela oportunidade, os fatos posteriores que levaram à prisão do Fábio, você poderia nos contar? Não, desde o início ali, né, nós estávamos chegando no bairro conhecido ali como Mina 4, é um local conhecido de bastante traficância de drogas, né, e a gente avistou o veículo dele saindo em alta velocidade do interior do bairro. Então, como a gente sempre faz abordagem a veículos e pega bastante droga ali, a gente resolveu abordar o veículo dele. Em revista ao veículo, a gente achou maconha, achou uma quantidade de maconha e uma quantidade de cocaína. Perguntado ali, ele disse que era dele, né? Com o Reginaldo, eu acho, estava com ele, não foi encontrado nada. Questionado sobre a droga ali, ele falou que era dele, que ele estava indo entregar para umas meninas. Ele confessou ali, né? E essa versão foi confirmada pelo próprio Reginaldo. Sim. E depois, o que aconteceu? Depois a gente perguntou para ele se ele teria mais droga, né, na residência. Ele falou que não. Inclusive, se disponibilizou ainda até a residência dele. A gente, né, levou a gente lá. Chegando lá, ele mora com a mãe, no andar de cima. A gente questionou a mãe dele, né, perguntou se a gente poderia entrar. A gente explicou toda a situação. Ela disse que com certeza a gente poderia entrar. Então foi o que a gente fez. A gente entrou e fez uma busca no quarto dele. E somente no quarto dele. Já de início, eu achei uma pistola no bolso de uma jaqueta. Nesse momento, a gente parou todas as buscas e a gente acionou a equipe do K9, com o cachorro de faro. Então, o cachorro de faro já achou mais um revólver, munição, e depois disso, depois que o cachorro saiu de dentro da residência, a gente fez mais uma busca e achamos as drogas sintéticas, né? Visto que o cão não acha a droga onde é que estava sintética. essa droga? A sintética estava onde? Estava dentro de uma caixa de papelão, eu acho, uma coisa assim. Foi achado bastante coisa em vários lugares. Mas não era no quarto dele? Como? Era no quarto dele também? Tudo foi encontrado no quarto dele, não foi feito busca na residência inteira, foi feita busca só no quarto dele. O que ele falou a respeito disso? Ele chegou a confessar para vocês? Não cheguei a conversar com ele sobre essa parte. E a reação da mãe dele qual foi? Não, e agora? Não... Ali a gente estava muito tenso, né? Na ocorrência, a gente não conversa assim, não conversei com a mãe dele, não questionei nada, porque até eu vou falar um pouco mais, que durante a abordagem ali, a gente chamou várias guarnições em apoio, né? Visto o local que é ali, né, que é uma área vermelha que a gente chama, o pessoal ali recebeu a informação que eles estavam se juntando para atirar nas guarnições ali, para a gente cessar a busca na residência. Então foi uma ocorrência bem perigosa em tese. Então a gente procurou fazer o nosso serviço ali e não se apegar muito a essas coisas. Certo. Essa abordagem no veículo, o senhor já falou, foi saindo ali
em alta velocidade? Foi só pela alta velocidade ou você já tinha informações a respeito do tráfico? Naquela área ali rola bastante tráfico de drogas, né? Então a gente viu ele saindo em alta velocidade e decidiu abordar. Certo. Entendi. Tá bom, obrigado. Sem mais perguntas. Dada a palavra à defesa. Boa tarde, seu policial. Boa tarde. Vocês costumam usar celular pessoal durante o horário de trabalho? Eu uso meu celular pessoal, mas não costumo olhar muito porque, como eu falei, a gente trabalha mais em área vermelha, então não dá para comprometer nossa segurança olhando o celular, né? Vocês costumam fazer filmagens da abordagem? Negativo. Volto a falar, a gente trabalha em área vermelha, as ocorrências são sempre de vulto, né? Não tem como a gente ficar filmando, pegando o celular na mão, sendo que a gente tem que fazer a segurança da guarnição e a segurança da abordagem. Certo. Lívia, tu relatou que o Fábio supostamente teria confessado que estava entregando droga. Não foi feita nenhuma filmagem, não chamaram nenhuma testemunha para comprovar essa versão ali de que o Fábio relatou essa versão para vocês? No momento que a gente fez a abordagem, nós não estávamos com câmera. Nossa câmera estava quebrada, inclusive foi constada no batalhão, tudo. Inclusive foi chamada a guarnição de apoio justo para a gente poder utilizar a câmera deles e terminar a busca na residência. Certo. Antes dessa, foram supostamente ali preso o Fábio e o Reginaldo. Em nenhum momento você se deslocou. No primeiro momento ali que o Fábio falou que não tinha nada de droga na casa dele, vocês tinham a certeza e a precisão aonde o Fábio morava? Ou em algum momento da ocorrência, vocês pararam em alguma casa e prenderam um terceiro indivíduo que supostamente teria levado até a frente do Mercado Ferreira, onde identificou onde o Fábio morava? Não teve isso? Negativo. Ele levou nós até a residência dele. Chegando lá, a gente chamou, a mãe dele estava na janela, atendeu a gente da janela ali e autorizou a nossa entrada. O advogado Jackson Leal, ele chegou também a ser abordado. Se eu não me falha a memória, eu fiquei sabendo que ele acompanhou essa diligência de vocês, né? Vocês chegaram a abordar ele na frente da residência dele? Não estou lembrado. Eu estava dentro da residência fazendo as buscas, né? Agora, se outra guarnição abordou ele lá na rua, daí eu já não sei responder. Tinha várias guarnições de apoio. Em nenhum momento, então, houve a apreensão do prender nenhum terceiro indivíduo para indicar onde o Fábio morava? Não. Certo. Conheço essa versão aí. Não, só estou perguntando. Tu já conhecia o Fábio no meio policial? Já chegou a prender ele antes? Não, até porque eu tenho pouco tempo de polícia, né? Tenho 2 anos ali de polícia. Chegando ali na residência da Maria Rosânia, mãe do Fábio, essa autorização foi filmada, foi documentada, foi chamada testemunha? Como é que foi feito essa primeira entrada? Porque pelo que deu a entender pelo Thiago Casagrande, né, que primeiro ele não foi filmado, a primeira entrada dele, e depois em uma outra guarnição que supostamente teria filmado. A guarnição de vocês específica da Rocan filmou, escreveu autorização expressa ali do morador? Não, negativo. Até porque, em tese, ele falou que não teria nada na residência, né? Então a gente foi lá e fez a primeira busca autorizada pela mãe dele. E por isso que no primeiro momento que eu encontrei a arma, a gente cessou as buscas ali dentro da residência e foi acionado uma equipe com a câmera. Ali onde o Fábio foi preso, é na Avenida Miguel Patrício de Souza, no bairro Bosque do Repouso. A casa do Fábio fica na Rua Miguel Oliveira. Dos Zoonoses, né? A prisão dele foi feita um pouquinho mais acima, mas enfim, dos Zoonoses até ali a casa do Fábio dá 1,2 quilômetro, né? Qual é a velocidade? O Fábio estava em mais ou menos, pelo que tu entende, assim, da tua experiência policial, qual é a velocidade que tu acha que o Fábio estava naquela avenida, naquela localidade? Não sei precisar. Eu sei que não tem como saber isso, mas Estava numa velocidade que ensejou a nossa abordagem. Não normal para a via. Não normal para a via. Certo. Da onde vocês estavam ali, vocês conseguiam ver que ele estava saindo do bairro Renascer? Da onde ele foi abordado, da onde ele saiu? Vocês conseguiam ver que ele estava saindo do bairro Renascer? Sim. Certo. Tu relatou ali no início, ali, né? Que receberam informação de que eles estariam pegando arma para atirar contra a viatura.
Essa informação que vocês souberam foi entre policiais ou foi via Copom? Foi entre policiais. Eu recebi essa informação por um policial lá dentro da residência, né? A todo momento eu fiquei na residência. Então, os policiais que estavam ali em apoio, de onde chegou a informação para eles, eu desconheço. Certo. Mas estava bem agitado a rua, tinha muita gente ali no entorno. Certo. Não sei mais pergunta, sou da policial. Tá? Obrigado. Fechou, obrigado. Sem mais esclarecimentos, encerrado o depoimento. Pode falar o seu nome completo? Maria Rosane dos Santos. Maria Rosane, a senhora é mãe do Fábio? Sim, Considerando, né, esse vínculo, né, esse parentesco, a senhora vai ser ouvida como informante. sim. Mas, então, o Fábio foi preso, né, em flagrante, em 19 de novembro de 2022, em razão de uma abordagem da Polícia Militar, né, que eles teriam encontrado drogas com o Fábio e também na residência de vocês. E também arma e munição, né, armas e munição. É sobre esses fatos aqui que a senhora vai ser ouvida, tá? Sim, aham. Dada a palavra à defesa. Boa tarde, dona Rosane. Boa tarde. Dona Rosane, a senhora poderia me explicar, né? A polícia ali a todo momento citou que você autorizou. Como é que foi essa abordagem da polícia ali para entrar na residência da senhora? A senhora poderia explicar? Sim, eles chegaram me dizendo que tinham levado um papel para ele assinar, um documento. Aí eu falei que ele não estava, mas aí eles entraram mesmo assim. Em nenhum momento eles pediram autorização, filmaram para a senhora entrar na residência? Não, Eles simplesmente entraram, então, assim. entraram. A senhora chegou a acompanhar, no momento que eles entraram, a senhora chegou a acompanhar quando eles estavam vasculhando a casa da senhora? Não vi nada do que eles pegaram lá. No momento ali da prisão do Fábio, tinha a senhora e mais alguém ali na residência? Tava eu e o Edemar, meu filho. Certo. A senhora tinha algum conhecimento de que o Fábio estava traficando, fazendo algo de ilícito? Não sabia. Nos últimos tempos ali, o Fábio estava trabalhando de carteira assinada. O que o Fábio estava fazendo? Estava trabalhando, ele trabalhava na Mercúrios. Certo. Não, sem mais perguntas, então, dona Rosane. Era só isso mesmo que eu queria saber. Tá bom. Dada a palavra ao Ministério Público. Sem perguntas, Celeste. Sem mais esclarecimentos, encerrado o depoimento. Pode falar o seu nome completo? Fábio dos Santos da Silva. Fábio, o senhor é casado, solteiro, qual o seu estado civil? Solteiro. A profissão do senhor? Eu trabalhava com instalação de piscina, né? Sou auxiliar de instalação de piscinas. Na época que foi preso, é isso? Não, na época que eu fui preso, eu tinha saído dessa empresa que eu trabalhava e estava trabalhando numa empresa de cosméticos, VCA Cosméticos. Eu estava de auxiliar de cosméticos ali, né? Na empresa de cosméticos. Tá. A data de nascimento do senhor? É dia 19/9/1991. Nasceu aonde? Eu nasci em Uruçanga. Nome dos seus pais? Maria Rosane dos Santos e José da Silva. E o endereço do senhor? Rua Lorival Moreira da Silva,
bairro São João, número 175. Bairro São João, Renascer. É que é Renascer, mas agora, se a senhora for lá ver, tem uma placa bem na frente da minha casa com o nome do bairro São João. É que é meio junto ali. Às Mas se vezes, quiser Renascer, também encontra. tipo, às vezes chegou endereçado lá como São João, às vezes como Renascer. Então, Tá. O Fábio, então, existe uma denúncia, né, contra o senhor. O senhor está sendo acusado aqui de tráfico e posse ilegal de arma de fogo e munição, né? Sobre a acusação, tá? Sobre a denúncia. O senhor tem direito de permanecer calado, não precisa falar nada. Isso não prejudica o senhor. Se o senhor confessar, tem direito a ter a pena diminuída se for condenado. E também esse é o momento que o senhor tem para falar o que aconteceu, né? Dar a sua versão e exercer a sua defesa. O senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? eu vou ficar em silêncio. Sem mais, então, encerrado o interrogatório. Não, só um pouquinho. É que não tinha começado a gravar ainda. Dada a palavra à defesa para requerimento. A defesa pedir o pedido de revogação da prisão preventiva, né, dos fatos. Né? Excelência, o paciente é primário, tem residência fixa, bom relacionamento com todos por certo, pequena quantidade de drogas e armas todas oriundas de provas ilícitas. Com o objetivo de contextualizar a Vossa Excelência, os fatos que justificaram a prisão preventiva do paciente explicam-se da seguinte forma. O paciente estava em um bairro próximo à sua, né? O paciente estava trafegando pela Avenida Miguel Patrício de Souza, no bairro Bosque do Repouso. O paciente estava indo à borracharia trocar pneus. Estava indo trocar pneus. Após supostamente encontrar uma quantidade de droga consigo, a polícia resolveu fazer diligências. Importante ali destacar, né, que da residência do paciente até o local onde ele foi abordado está em torno de 1 quilômetro. Na abordagem, né, relataram os policiais que explicou o defendido, que informou de bom grado, que estava indo entregar drogas para umas meninas e que não havia drogas em sua residência, mas, no entanto, convidou os policiais até consigo para confirmar a versão narrada. O que de início aqui a gente pode compreender uma certa estranheza sobre a dinâmica dos fatos dessa abordagem. A autoridade policial, segundo a narrativa de ponto imediato, resolvia até sua residência, sem mandado de prisão preventiva ou temporária, sem filmagens, sem fotografias, e relataram que entraram na residência com autorização da mãe do paciente, sendo que a mãe do paciente, conforme documentos anexados na defesa prévia e interrogada hoje, relatou que em nenhum momento autorizou a entrada da residência dos policiais em sua casa. Os policiais, né, criaram um álibi para justificar o entramento na residência, uma vez que foi encontrado apenas droga para o consumo no veículo, já que traficante algum porta apenas quantidade para consumo e para venda. Os policiais apenas disseram isso para justificar a legalidade. Mais uma vez, a defesa diz: não foi filmado a autorização em nenhuma das ocorrências. No próprio evento 33 do inquérito policial, o próprio ofício da Polícia Militar confirma essa versão, que nem a Rocan, nem a GR9, nenhuma das viaturas, todas aquelas que foram mobilizadas pela ocorrência, estavam sem filmagem. Após os trâmites legais, né, foi convertido a prisão em flagrante, né, do requerente, feito a pedido de revogação preventiva, realizado a instrução de julgamento, é a síntese dos fatos. Excelência, inicialmente aqui, a defesa vai se insurgir contra a ausência de contemporaneidade, né? Tendo em vista, né, que já foi realizado a audiência de julgamento, já foram ouvidas todas as testemunhas, e além de que não há nenhum requerimento entre as partes. Importante também destacar que a defesa entende que, além da ausência de contemporaneidade, a defesa entende que deve haver o relaxamento da prisão, né? Com base no HC 598.051, né,
a suposta confissão e autorização verbal não documentada não é suficiente para afastar a inviolabilidade do domicílio. Por isso, avulta importância que, além da documentação escrita, da diligência policial, relatório circunstanciado, seja ela totalmente registrado em vídeo e áudio, de maneira de não deixar dúvida quanto à legalidade da ação estatal, como um todo, e particularmente quanto ao livre consentimento do morador. Esse é o habeas corpus 598-151, da relatoria do ministro Rogério Schetti, da sexta turma. Ou seja, o grande cerne aqui da questão é o Estado comprovar que entrou na residência. Pois bem, o Estado não comprovou, conforme o evento 33, o Estado não comprovou o momento do registro do julgamento. No caso em questão, o adentramento na residência do Fábio foi totalmente ilegal, né? Conforme relatado, o mesmo foi abordado a quase 1,1 quilômetro de sua residência. Não há registro de que a conduta pessoal do atuado, da ofensa, agressividade, impulsividade ou qualquer outra situação pudesse despertar a atenção dos policiais. A situação de suspeição é plenamente possível, porém não pode decorrer de uma mera subjetividade do policial, que por achismo, necessidade de registro de alguma ocorrência, preconceito ou simplesmente nada, apenas as falas da suspensão, né? Resolver interceptar o jeito de ir e vir de todo e qualquer cidadão. O policiamento extensivo, tarefa específica da Polícia Militar, não significa a possibilidade de dar incerto em cidadãos. Os policiais militares estão na rua para dar segurança aos cidadãos e não lhe causar tremor. Somente em situação de criminalidade aos olhos vistos, tem um flagrante real, né? Simples o fato do réu estar trafegando uma avenida que tem uma bastante movimentação, não é motivo para abordar e fazer diligências. Não é dado a poderes à polícia pagar para ver, isto é, abordagem para saber se há ilícito. Isso implica dizer que, eventual coincidência de localização de algum ilícito, em caso de abordagem a esmo, a prova é inválida, por óbvio, porque é fruto de uma ação indevida. Mais do que isso, abordagem sem lastro antecedentes, né, e seja uma incerteza quanto à efetividade da existência de um fato criminoso. É que a ação policial não pode apenas parecer correta, ela tem que cumprir rigorosamente os requisitos da lei, os parâmetros legais da lei. A imprecisão, nesse caso, a falta de descrição quanto à motivação gera dúvida quanto à certeza do ilícito narrado. Se não, veja, afirmam os policiais que efetuaram a abordagem, localizaram a substância de entorpecente. Ocorre, né, excelência, conforme questionado na legislação de julgamento, nenhum dos policiais, né, não havia ninguém no momento denunciado naquele momento, ou foram apreendidos outros apetechos com ele, e não se constou no local a presença de algum usuário, possível cliente, ou qualquer outra pessoa. O simples fato de que a pessoa mora numa comunidade carente não é dado o poder para a polícia abordar, e a residência, enfim, né? Não se pretende aqui ingressar em questões subjetivas a respeito da voluntariedade ou não o ato de permissão ao acesso dos policiais à residência, mas sim garantir a máxima efetividade. A máxima efetividade é o princípio constitucional que consagra a inviolabilidade do domicílio, a qual somente poderá ser mitigada em situação de flagrante delito ou mediante autorização judicial. Desde o primeiro momento, excelência, a primeira abordagem não ocorreu porque Fábio estaria traficando, não ocorreu que sabia que Fábio era conhecido meio policial, né? Pelo contrário, simplesmente porque estava trafegando na Avenida Miguel Patrício de Souza, uma avenida altamente movimentada, inclusive onde há um transporte intermodal, um fluxo gigante de veículos, onde a velocidade máxima ali é em torno de 70 por hora, né? Então, não tem fundadas razões para a polícia abordar alguém que sai em alta velocidade, né? Até porque se sai em alta velocidade, aborda e aplica multa, né? Não é verossímil que alguém abordado espontaneamente resolva confessar a prática de ação criminosa. Antes de qualquer depoimento dos investigados, deve ser advertido o sujeito de ficar em silêncio e que isso não implicará em desproveito de sua defesa. Ninguém pode ser forçado a fazer afirmação sobre qualquer fato, qual se é investigado, sobretudo isso implica uma autoincriminação. Veja a versão dos policiais, né, Lidman? Senão por quê? Perante a autoridade policial, na presença dos advogados do Fábio, uma vez esclarecido sobre seus direitos, manteve em silêncio,
Por que valorar a fala do policial, que é tudo em seu tempo? Aquele que desconfia, que aborda, que interroga, que investiga, que adentra em casa alheia, que faz busca e que diz apreender drogas, etc. Tudo ao arrepio da legislação processual e da Constituição. E que, se mencionar a audiência de fala do atuado, interesses provavelmente existem de ambos os lados. E os simples fatos de haver lado já denota isso. No entanto, conforme relatado, não fizeram os policiais perseguindo por conta própria com as investigações, efetuando as entrevistas com o atuado, a fim de identificar que ele possuía mais drogas em outro local. Se as apreensões de drogas são reais, houve misturas dos objetos ilícitos, não se podendo separar em momento que isso ocorreu, senão admitindo como verdadeiras as falas dos policiais. Todas as vezes as falas dos policiais perderam a credibilidade por razões diversas. Primeiro, a medida se depara com duas inverdades latentes. A confissão espontânea do atuado, fato totalmente verossímil que não foi comprovado pela polícia. E segundo, e por óbvio, né, o ônus do Estado, né, a autorização para adentramento na residência, fato esse que não existiu a todo momento. Não há nenhum momento a filmagem, a abordagem, a escrita do policial. A gente sabe, por ter atuado bastante na comunidade do Renascer e de mais cidade, a polícia, sim, efetua a filmagem da residência pessoal. Poderia citar uma abordagem que aconteceu no bairro Renascer no dia 14 de julho, onde foram apreendidos quase 10 quilos de drogas. Naquela situação ali, com a emissão da ROCAN e da GR9, o celular próprio filmou o consentimento do morador dentro da residência. No caso em questão aqui, não foi filmado. Importante destacar também que antes dessa abordagem policial, a página Amigos de Criciúma já estava noticiando e demonstrando a filmagem da ocorrência. Ou seja, o policial falou ali que não se usa câmera foto, mas na página Amigos de Criciúma, uma página de policiais militares, já comprovado, inclusive, até inquérito policial que teve no Ministério Público, não vou entrar nessa questão aqui agora, os policiais filmam. Os policiais não fizeram... Por que os policiais não fizeram a filmagem dentro da residência? Muito simples. A mãe do Fábio, pessoa ignorante, leiga, né, com todo respeito, a mãe do Fábio, né, só de autorização, não fizeram. Né? Então, não houve essa autorização. Depois, né, pela forma ilegítima de investigar, sabendo que os policiais que não detêm poderes para tanto. Nesse caso, o mencionado flagrante passou a ser uma dúvida, senão uma invocação para tentar justificar atos ilegítimos. Não é demais esclarecer, não cabe aos policiais promover investigações, periquações, entrevistas, seja qual for o nome dado. A pessoa envia a público com o fim de que sejam, por elas, indiciadas novas provas que possam prejudicá-las, muito menos em conduzir diligências visando comprovar eventual informação prestada, Excelência. Então, com base que a defesa aqui relatou, a primeira situação que se percebe é que a prisão do Fábio foi totalmente ilegal, né? Que toda essa abordagem policial gera dúvidas. A Constituição não é um rascunho. Se ela fala que o asilo é algo inviolável, só mediante casos expressos pode ser violado, aonde que está que diz que a pessoa trafegar em alta velocidade pode ser flexibilizada a Constituição? No habeas corpus 598-050, pacificou esse entendimento. Inclusive, gerou um precedente para todos os tribunais. O STJ, tanto a quinta quanto a sexta turma, já relataram, informaram que tem que haver tem que ter o consentimento do morador, seja por uma filmagem, seja por uma escrita. A polícia militar não fez porque não quis. Né? E também, por último, o agravo em recurso especial 204/57 CDD2 do ministro Mesódio Azulei Neto, da quinta turma, não só reforçou esse entendimento, quanto os policiais que não conseguiram comprovar a entrada na residência e o consentimento do morador, né, que o inquérito deve ser encaminhado ao Ministério Público para eventual oferta de invasão ao domicílio e falso testemunho. Né? Então, no caso em questão, a defesa entende que deve ser relaxada a prisão por ser totalmente legal. Não existe uma discussão. Né? A primeira abordagem foi por alta velocidade. Aonde está na Constituição, aonde está na lição processual penal, que diz que o indivíduo que é abordado em via pública, a polícia pode ir à residência em cima da judicial. Não pode, não existe isso. Então, tudo isso
gera uma série de incertezas. E tudo aquilo que foi pego é uma prova ilícita, está contaminada. A gente não consegue separar o que é lícito e ilícito. Ela não presta para fim de condenar alguém, certo? E também, né, o Fábio, ele é réu primário, tecnicamente réu primário. Ele trabalhava de carteira assinada. Nos últimos, conforme o documento está acostado ali, nos últimos 5 anos, o Fábio passou mais tempo trabalhando de carteira assinada, né? Está trabalhando na CVC Comércio, que fica em frente, inclusive, ao batalhão de polícia militar, há um mês como auxiliar de produção. Né? Não, o Fábio não é uma pessoa que se dedica ao crime, não tem habitualidade ao crime, tem família constituída. Né? E ainda que, eventualmente, a gente venha falar, não partir nessa questão agora, mas a eventual condenação, né? O Fábio pode conseguir o benefício do tráfico privilegiado. Né? Ou seja, a prisão preventiva, nesse momento processual, está sendo mais desproporcional que eventual condenação. Né? Mais uma vez, reforçar, com base no HC 598, 051 e com base no recurso especial 204, 57, 72, julgado em 18 de abril de 2023, né? Todas as provas aqui oriundas do Fábio são ilícitas, porque não teve fundadas as razões. Ainda que a gente possa cogitar a possibilidade que o tráfico é um crime permanente e que pode ser sim mitigado, não é o caso que a gente está aqui em tela. A gente está falando de alguém que estava trafegando numa avenida que é super movimentada. Ela fica ali no terminal intermodal de Criciúma, onde há um fluxo gigante de caminhão. É uma avenida que é um fluxo bem gigante, né? Então, não tem uma fundada razão. Então, a defesa entende que pode ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico ao fórum, enfim, em nenhum momento o Fábio quer se esquivar da justiça, apenas que possa aguardar o seu julgamento, né? Seu julgamento em liberdade. Importante também destacar que ainda se encontra pendente ainda o habeas corpus do Fábio de trancamento penal no Superior Tribunal de Justiça, né? Que certamente muito em breve vai ser pautado. Né? Então a defesa entende que pode se prorrogar a prisão preventiva e aplicar medidas cautelares diversas da prisão. É isso que a defesa entende, excelência. O Ministério Público quer se manifestar? Sim. Pode dar a palavra ao Ministério Público. Meritíssima juíza, senhor advogado, trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formado pela defesa de Fábio dos Santos da Silva. De forma sucinta, entende a defesa que, basicamente, que a prisão se deu de forma ilegal, que por si só contamina a prova produzida durante a instrução, especificamente aquela produzida quando do inquérito policial. Entre outros motivos, alega também que os motivos ensejadores da custódia preventiva não mais se fazem presentes, razão pela qual pugna, em última análise, pela decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Em que pesa argumentos expostos, o Ministério Público entende que a prisão se faz necessária e, para tanto, nesse momento, fundamenta sua manifestação com base nos argumentos expostos no evento 28, que foram também acolhidos na decisão do evento 31. Destaco ainda que houve impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde também ali legada o relaxamento da prisão em flagrante de indevida violação domiciliar, sendo denegada a ordem. Ainda há habeas corpus no STJ, onde indeferido pedido liminar quanto ao pedido de liberdade. Observe-se assim que, seja em primeiro grau, seja no Tribunal de Justiça e ainda no STJ, por hora, não se reconheceu nenhuma ilegalidade da ação policial. E assim, endossa o Ministério Público nessa oportunidade, tal entendimento, e não poderia ser diferente. Quanto aos demais argumentos, eu entendi o Ministério Público que são argumentos que serão debatidos quando da apresentação de alegações finais, inclusive quanto à alegação de ilegalidade da prova, destacando mais uma vez que a prisão não pode ser declarada ilegal, já vista a homologação da prisão em flagrante. Somente deixo uma pequena observação que, encerrada a instrução e fazendo uma breve passagem, não houve contraponto àquelas mensagens extraídas pelo Celebrite, bem como não há uma justificação até agora plausível para
para a posse dessas armas e das 171 comprimidos êxtase no quarto do denunciado. Por si só, tende ao Ministério Público que a ordem pública estará seriamente ameaçada com a liberdade do acusado, razão pela qual, ratificando, repito, os termos da manifestação do evento 28 e endossando as manifestações, a decisão do evento 31, que se manifesta pelo indeferimento do pedido. Então, pode encerrar.